Olá, amigas e amigos do Grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas. Olá aos amigos e amigas da Casa Maria de Nazaré, ambas no Rio de Janeiro. Estamos aqui fazendo esse estudo por meio de vídeo, por conta da quarentena que todos estamos submetidos. E vamos hoje fazer como temos feito. Inicialmente uma oração, depois um comentário de 35 a 40 minutos e em seguida uma oração final. Vamos começar. Fazendo a oração. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez estamos aqui, cada um conectado a seu modo, pedindo a Tua proteção, a Tua inspiração, para que possamos estudar, refletir, analisar. Assim, Senhor, sob Tua proteção, pedimos a Tua permissão para iniciarmos esse estudo. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Nós temos feito várias palestras que estão aqui disponíveis no nosso canal, o canal aqui do Grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, de outros palestrantes também. Vamos buscar servir a comunidade da maneira que nos é possível. E hoje nós vamos fazer um comentário de um trecho que é, na verdade, uma leitura que nós iremos fazer de um livro chamado Caminho, Verdade e Vida. É um livro muito conhecido, é um livro que foi escrito pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É um livro de várias mensagens, ele é conhecido no meio espírita, mensagens que comentam, trazem à luz algumas passagens do Novo Testamento, alguns versículos, e hoje nós vamos ler a mensagem que tem o nome chamado Tende Calma. É um momento muito importante de nós, ao mesmo tempo que estamos conscientes, atentos, observando todas as circunstâncias e tudo o que está acontecendo no nosso mundo, é ao mesmo tempo um momento de nós termos calma. Tende calma é a mensagem. Emmanuel comenta o capítulo 6º, versículo 10º do Evangelho de João, em que Jesus disse: mandai assentar os homens. Essa passagem é uma passagem no Novo Testamento, se vocês pegarem no Evangelho de João, interessante de lê-la no Evangelho. Quem tem a Bíblia em casa pode pegar e consultar. Está no Evangelho de João. Quem não sabe manusear bem a Bíblia, eu lembro a vocês que toda a Bíblia tem um índice geral, né, com o nome dos livros, porque a Bíblia ela é composta de vários livros diferentes. Então, nesse índice geral tem onde está o Evangelho de João, no caso daqui da minha. E aqui nesse capítulo 6º, que Emmanuel está comentando, o versículo 10º, né, que ele fala que, e disse Jesus, mandai assentar os homens, é a passagem muito conhecida, muito famosa, de Jesus multiplicando os pães, né? No entanto, é interessante porque a maneira como Emmanuel comenta, e nós vamos ler, comenta nesse livro que nós falamos, Caminho, Verdade e Vida, a maneira como ele comenta a passagem é uma maneira muito interessante, porque às vezes os milagres de Jesus, né, são utilizados como interpretados de uma maneira um pouco anestésica, como se fosse, a própria palavra diz, um ato miraculoso que de repente acontece e resolve todo o problema. Mas quando a gente estuda com mais atenção os milagres, a gente observa que os milagres eles sempre acontecem
com pessoas, com público que está ali assistindo, e sempre há questões por trás desses milagres, né? Não apenas a questão individual daquele que é curado, daquele que é abençoado, mas também existem tensões, às vezes, entre os apóstolos, às vezes há elementos de incredulidade por parte de alguns, às vezes há uma fé exagerada, exacerbada, radical, exacerbada no sentido de sem um bom senso, sem uma razoabilidade diante das circunstâncias. Há todo tipo de manifestações e de problemas que envolvem a fé, porque os que recebem um ato, né, do chamado, entre aspas, milagre, são pessoas que vivem os seus conflitos, que vivem as suas questões, que vivem as suas dificuldades naturais, normais. E é sobre isso que Emmanuel vai falar exatamente. Sobre como ter calma diante de certas circunstâncias. E essa é uma passagem importante, porque foi até nosso amigo Gustavo Kuster que leu essa mensagem e recomendou para alguns dos seus amigos, dos quais eu me incluo. Passagem interessante para esse momento que nós estamos vivendo, né? Momento em que, por mais atenção que precisamos ter, por mais desafios que estejam colocados, por complexo que tudo isso seja, é preciso ter calma. Tende calma. Que calma é essa que Emmanuel está falando? Então, quem tem o livro O Caminho, Verdade e Vida, eu recomendo que pegue o livro para que a gente faça a leitura em conjunto. Eu vou ler toda a mensagem e depois eu vou comentando trecho a trecho, tá? Diz assim a mensagem de Emmanuel, né? Comentário de Emmanuel. Ele diz assim: esta mensagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens, esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça ordem, persistindo em manter o equilíbrio. Em manter o desequilíbrio, Não se assentam para que se faça ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Bom, vamos ler a mensagem novamente e vamos comentando pela importância que essa mensagem tem nesse momento. Vou voltar ao primeiro parágrafo. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas, diz Emmanuel. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma circunstância absolutamente real,
que é a fome das pessoas, que, portanto, a fome, nesse caso aqui da passagem que nós estamos comentando, envolve também não apenas a fome, mas envolve também a angústia, a ansiedade, a preocupação, às vezes, infelizmente, envolve também o desespero do que fazer e do que vai ser, e é nessa circunstância que Jesus se encontra. Diz Emmanuel, os discípulos estão preocupados. Sim, eles estavam preocupados por muitos motivos. E eles estavam preocupados, sobretudo, pelo que poderia acontecer. O que poderia acontecer? Muitas coisas, sobretudo diante daquela situação, daquela angústia, daquela preocupação. Filipe, um dos discípulos de Jesus, afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. Quer dizer, eram 5.000 pessoas com fome, eles recolheram dinheiro para ver quanto eles tinham, eles só tinham o que ele chama 200 dinheiros, né? Na verdade, esses 200 dinheiros eram 200 denários de pão, que não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. O dinheiro não poderia comprar o pão. Ou seja, a situação financeira era péssima da circunstância. E começa toda uma discussão sobre como resolver, como fazer, ao mesmo tempo. Você tem a responsabilidade desses apóstolos que estão ali preocupados, porque estão vendo a massa, a turba de pessoas angustiadas, prestes a chegar a um desespero, precisando do alimento. Ao mesmo tempo, Jesus observava toda a situação calado. Até aqui nós temos visto, vendo a passagem, que ele olhava a grande multidão e observava a discussão entre os apóstolos, que buscavam o que fazer, como resolver, como entender. E André, que era um dos discípulos, né? André era irmão de Simão Pedro. André, ele era um dos mais antigos discípulos de Jesus. Ele antes era discípulo de João Batista. Ele conheceu Jesus lá com João Batista, quando Jesus passou a integrar inicialmente o grupo de João Batista. E foi André que inclusive foi avisar o irmão dele, Simão Pedro, Simão Pedro, que a pessoa que o profeta Malaquias havia dito que viria já tinha vindo, já existia. A pessoa, inclusive, que João Batista dizia que viria já tinha vindo, era Jesus. André foi um dos primeiros discípulos, se não o primeiro discípulo a conhecer Jesus. André, então, diante daquela situação, junto com os outros, buscando resolver a problemática do que estava acontecendo, André conduz a Jesus, ao mestre, um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Quer dizer, é interessante porque esse jovem que foi levado por André tinha apenas 5 pães, lembremos que eram 5.000 pessoas, e 2 peixes. Nada mais do que isso. Portanto, era uma circunstância em que o único recurso era absolutamente inferior à demanda, ao que era necessário. E, portanto, era interessante a observação de que o levar, esses pães, esses 5 pães e esses 2 peixes, de qualquer maneira, não intimidou André, porque ele viu que era a única coisa que tinha, era o único recurso que existia, e mesmo assim achou por bem apresentar esse parco e simples recurso para Jesus. Então, aí tem um ponto importante, que às vezes a gente, nessa ansiedade, de resolver o problema, na ansiedade de conter essa multidão, na ansiedade de o que fazer, às vezes até
alguém ou algo, né, mas no caso alguém, que tenha 5 pães de cevada e 2 peixes, isso poderia ser muito bom, pelo menos era alguma coisa, era alguma contribuição, né? E às vezes nessa angústia, nessa ansiedade, se desprezam as contribuições, né? Não se reconhece o mínimo que se tem. É Emmanuel quem vai falar essa observação que eu fiz agora. É ele quem vai insistir nesse ponto. Ele diz: Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. Deixa eu fazer uma observação. Outro dia, num dos grupos de WhatsApp que eu estou frequentando, uma pessoa colocou assim, ela disse: eu estou muito angustiada porque nós estamos nessa situação, nessa quarentena, e eu não sei o que fazer para ajudar as pessoas, eu não sei exatamente o que devo fazer, ou melhor, o que posso fazer, e isso me angustia muito. E eu, quando li aquela mensagem, eu fiquei pensando, bom, veja, é muito difícil a gente falar do que cada um pode fazer, né? Os 5 pães de cevada e os 2 peixes que cada um pode contribuir, que pode cooperar nessa hora. Mas todos podemos, todos podemos. E isso depende dos nossos recursos, e não estou falando financeiros apenas, também. Mas isso depende dos nossos recursos também espirituais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muitas pessoas estão pedindo comida em casa, estão pedindo no supermercado que entregue, nas farmácias. Eu acho que seria a hora das pessoas que têm recursos financeiros mexerem um pouquinho nos seus bolsos e darem uma gorjeta um pouco maior para essa pessoa, por exemplo, que está entregando o trabalho dela, o serviço dela, se expondo diante de uma pandemia global. É hora, por exemplo, se a pessoa tem dinheiro financeiramente, ou se ela tem alguma reserva que lhe tranquilize, que ela dê uma gorjeta um pouco maior, porque vai fazer a amanhã para essa pessoa. Ah, mas André, eu não tenho dinheiro, eu não posso me desprover, porque o meu recurso é muito parco, é muito singelo. Tudo bem, então o seu caso é diferente. O seu caso talvez seja o caso de uma pessoa que tenha que fazer a entrega, que esteja trabalhando de motoboy, que esteja entregando. Então, você está dando uma contribuição, obviamente que está dando uma contribuição para a sociedade. Ah, André, mas esse não é o meu caso. Eu não entrego, eu estou em casa, trancada. Bom, mas espera aí. Você está em casa trancada e você não pode fazer nada? Como assim você não pode fazer nada? Como assim você não pode, por exemplo, fazer uma iniciativa que eu comecei a fazer, por exemplo, e que me fez muito bem nos primeiros dias, e que eu tenho divulgado essa iniciativa porque eu acho que é importante? Você não pode fazer uma lista de pessoas que você tem contato, que você gosta, que você não fala há muito tempo, e mandar um zap com a sua voz para essa pessoa, para saber como é que ela está, e telefonar para ela, e perguntar, e conversar, e marcar uma conversa pelo telefone, pelo WhatsApp, pela chamada de vídeo. Todo dia uma pessoa, todo dia mandar 5 mensagens de voz. Eu não estou falando mensagem de WhatsApp com propaganda, não. Oi fulano, como é que você está? Eu queria saber, me dá notícias suas, aqui as coisas estão assim, tá tudo bem, tá tudo indo. Interação. Como é que você não pode e você não tem nada para fazer? Obviamente você tem o que fazer. Qualquer um de nós pode selecionar uma
pessoa por dia e ligar para ela e saber como ela está, e acompanhar a vida dela, e perguntar se ela está precisando de alguma coisa, e tentar ajudá-la a resolver algum problema, e buscar alguém, criar uma rede que a gente possa, de alguma maneira, socorrer. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Então, eu entendo que, diante dessas circunstâncias, muitos de nós, às vezes, demoramos para entender porque ficamos angustiados, ficamos prostrados, ficamos ansiosos, ficamos medrosos. Tudo isso é normal, tudo isso faz parte. Mas quando essa pessoa falou assim, eu não sei o que fazer, há muito o que fazer. Há muito o que fazer nessa hora, mesmo que seja da sua casa. Há muito o que contribuir. E esse muito, que pode ser pouco numa escala global, porque o que é uma ação de eu dar 5 mensagens de WhatsApp falando com a pessoa, com voz, que todo mundo precisa escutar a voz. O que é eu ligar para 1 a 5 pessoas por dia para saber como ela está, pessoas que não sejam apenas as da minha família e do meu círculo. Sabe o que é? É isso que André traz para o mestre. São os 5 pães para 5.000 pessoas. São os 2 peixes para 5.000 pessoas. É nada, mas é tudo. Porque é com esse recurso mínimo, parco, pequeno, simples, é com esse recurso que vai acontecer o chamado milagre. Então nós precisamos abrir o nosso coração, abrir o nosso peito, sair desse mundinho, porque se diante de tudo que está acontecendo, nós continuarmos no nosso mundinho, continuarmos achando que a nossa vida, tal como era, é mais importante do que tudo e do que todos, se continuarmos com aquela mesma lógica paradigmática que nós tínhamos antes, infelizmente, tudo isso que nós estamos passando pode servir muito pouco para essa pessoa. Então depende, sim, da ação de cada um. Em vez de ficar vendo televisão o dia inteiro com notícias, tem que ver, porque tem que saber o que está acontecendo. Mas em vez de ficar o dia inteiro fazendo isso, vai procurar ajudar as pessoas, mesmo que seja não saindo de casa. E quem pode sair de casa, e quem tem saúde para sair de casa, e que deve preservar-se ao máximo, muitos que estão assistindo esse vídeo, por exemplo, têm carro, podem pegar o seu carro e ir nas doações de sangue, agendar, que tem agendamento sendo feito, porque os estoques estão baixíssimos. E no conforto do seu carro, com a sua máscarazinha se tiver ou se não tiver, conforme as orientações sanitárias, agenda e vai doar sangue numa hora dessas, que há muitas pessoas que estão precisando. Então a gente precisa acordar e sair dessa postura de angústia, de ansiedade, que faz parte essa angústia, obviamente, é natural, é compreensível, mas é se mobilizar para fazer, para agir. Todos temos recursos para agir nesse momento. Recursos os mais diferentes possíveis, desde um telefonema até recursos financeiros para compartilhar com quem precisa. Todos podemos contribuir com isso que ele diz aqui. 5 pães de cevada e 2 peixes. É isso que um dos apóstolos oferece para Jesus nessa hora. Vamos continuar a leitura. Jesus, e vou repetir esse parágrafo que eu acabei de ler, mas acho importante repeti-lo. Entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação. Ele recebe, ele aceita essa migalha e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. Quer dizer, é difícil o problema, é preciso que haja ordem, é preciso que haja harmonia, serenidade, tranquilidade.
É preciso que nós nos forcemos a saber agir corretamente nesse momento. Há momentos que nós vamos precisar de uma voz mais forte. Há momentos que nós vamos precisar silenciar para que o problema não cresça. O conflito, às vezes, doméstico. Há momentos em que a gente precisa fazer alguma intervenção. Há momentos e há momentos, há momentos. Mas é preciso que se faça com harmonia, que se faça com tranquilidade, que se faça com serenidade. Não é hora de desespero, sobretudo para essas pessoas, no caso os apóstolos, que há uma diferença entre eles e os 5.000. Os 5.000 é a massa que está sem perspectiva. Os 5.000 é a massa que está desesperada. Não são esses 12 que estão desesperados. Esses 12, eles estão preocupados com esses 5.000. Então, se você que está assistindo esse vídeo não é um desses 5.000, é um desses 12, quer dizer, é um dos que pode contribuir, ainda que com pouco, e é bonita a passagem, porque o André, esse discípulo, ele vai procurar quem pode ajudar, como resolver o problema, e ele encontra a solução, é nesses 5.000, é nesse povo, é nessa massa, é alguém desse povo e dessa massa, desses 5.000, que vai oferecer os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Então, olha, se não é ele procurar André, se não é ele buscar, se não é ele tentar fazer alguma coisa, a solução estava ali, perto dele, e não vinha nem dele. Olha que coisa linda. A solução vinha de uma pessoa da massa. De uma, talvez, que estivesse na condição de nervosismo, de angústia, de desesperação. Jesus pede então harmonia e distribui os recursos com todos, porque então acontece a chamada multiplicação dos pães, que vocês podem ler a passagem completa aqui no Evangelho de João, capítulo 6, é muito bem narrado por João, é muito bonita a narrativa. Então, baseado naquele pequeno recurso que vem de uma pessoa de fora dos 5.000 que está precisando, baseado nisso, então existe a ajuda sendo feita, que no caso é a multiplicação dos pães. Quem daqueles apóstolos e daquelas 5.000 pessoas poderia imaginar que de 5 pães e de 2 peixes podia surgir a solução para o problema? Mas estavam procurando a solução. Que bom que estavam procurando a solução. Que bom que estavam buscando. E que bom que encontraram no povo essa solução. Emmanuel continua o comentário. Os homens, quer dizer, os seres humanos, né? Esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. A massa quer a ajuda. A massa e todos, né? Quer a ajuda. Precisamos, queremos. Não conseguem, todavia, diz Emmanuel, estabelecer a ordem em si mesmos para poderem receber os recursos. Então é preciso ter ordem em si mesmo, intimamente, para poder receber, no caso, os recursos espirituais, mas também materiais, porque se não houvesse uma palavra de Jesus, que é uma palavra de tranquilidade, de paz, de harmonia, de concórdia, o milagre não poderia ter sido feito, porque estavam todos agitados. Então é preciso que se cale, se tranquilize, se harmonize para receber os recursos. Continua Emmanuel.
misturam Jesus com as suas imprecações, os homens, os seres humanos, suas ansiedades loucas, olha que expressão forte, e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Eis aqui o ponto. O ponto. Não adianta ficar suplicando com ansiedade. Você quer mesmo a calma? Você quer mesmo a pacificação? Você quer mesmo a ordem? Então se prepara para ter a ordem. Se prepara para ter a calma. Se prepara para ter a pacificação. Porque de outro modo, é um pedido sem sentido. É um pedido desordenado. De outro modo, você não vai ter como receber a paz que você quer. O alimento que você precisa. De outro modo, você, como fez essa pessoa aquela pergunta, o que eu devo fazer? De outro modo, nós não saberemos como agir e o que fazer. E é a hora de nós sabermos agir e sabermos o que fazer. E se não sabemos, é hora de nós buscarmos, pensar, refletir, analisar, contribuir o que fazer e o como fazer. Então, a hora exige calma. Calma com seriedade. Calma não significa alienação. Calma não significa se desconectar de tudo que está acontecendo para ter o seu oásis de paz. Não. Calma não significa isso. Calma, conforme Emmanuel está colocando aqui na passagem, significa tranquilidade, serenidade, para poder descobrir a solução e para poder receber a solução. Receber a solução. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão baseado nessa mensagem de Emmanuel. Sim, para ter calma é preciso se preparar também. Sim, há o que fazer. Sim, há inúmeras medidas individuais e coletivas que estão surgindo da iniciativa das pessoas. Eu vi hoje uma linda, várias pessoas aprendendo a fazer máscara caseira para poder distribuir, e máscaras que têm, muitas delas, a garantia da proteção. Estão nas suas casas costurando máscaras para a comunidade. Sim, há o que fazer. É preciso querer fazer. É preciso ter vontade de fazer. É preciso escolher fazer. É possível. É possível. Mas depende do querer. Com certeza. Eu posso dizer aqui para vocês, e tenho certeza que muitos de vocês têm essa experiência. O ato de, num momento difícil como esse, nós conseguirmos sair um pouco de nós e fazermos o que temos que fazer, buscarmos esses 5 pães e esses 2 peixes, como isso é importante e como isso nos faz bem. Eu aqui, por exemplo, gravando esse vídeo, tenho gravado alguns vídeos, tanto aqui quanto no meu canal, Diálogo Aberto com André Marinho, no meu canal do YouTube. Como é bom gravar os vídeos, como me faz bem eu poder estudar, parar um pouco com essas preocupações graves e sérias que também atingem a minha vida, como atingem a vida de todos, e poder fazer esse trabalho aqui, que não é só falar,
é falar, é depois fazer o upload do vídeo para o YouTube. Quer dizer, é demorado, é complexo, é montar a câmera. Mas como isso faz bem, como eu saio melhor daqui, desse trabalho. Então, cada um vai sair melhor dando seus telefonemas, vai sair melhor procurando ações comunitárias que estão surgindo, vai sair melhor pegando o seu carro com todas as garantias e proteções possíveis que você vai ter e indo lá doar sangue. Inclusive, nessa coisa de doação de sangue, eu vi, tem todas as normas, é agendado para não ter contato, para não ter risco de transmissão, para os carros que vão chegarem de uma maneira organizada. O mundo está aberto de obras para todos nós, está aberto de oportunidades. Que a gente saiba, como diz Jesus, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Senhor Jesus, Mestre querido, encerramos esse estudo agradecendo a oportunidade de refletir sobre todos esses trechos maravilhosos que Emmanuel nos ofereceu por meio de nosso querido, também abençoado Chico Xavier e de nosso maravilhoso apóstolo João. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a ter calma, mas a não a calma da ilusão, não a calma do alienamento, não a calma da fuga, mas a calma do dever cumprido. Ajuda-nos a sabermos cumprir o que cabe a cada um de nós e o que é possível para cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tudo siga bem nas nossas vidas e que sigamos adiante.